Boa noite a todos. Bem-vindos ao Espiritismo para Todos, o nosso programa semanal às terças-feiras, 18h45, após o jornal TVM. A você que chegou agora, bem-vindo. A você que já acompanhava o jornal, é uma satisfação tê-los conosco. Nós estamos no mês de julho, que é um mês muito importante na história do Espiritismo, pois há 90 anos, em 1932, exatamente no mês de julho, era lançado o Parnaso de Além Túmulo, que tornou o médium Chico Xavier conhecido nacionalmente. É uma honra estar aqui. Hoje a presença e participação no programa é com Eugênia Canto, estudiosa espírita, pertencente, integrante da diretoria da Federação Espírita do Ceará. Eugênia, que é de Fortaleza, é quem fala para nós hoje sobre o tema herdeiros. Vamos conhecer Eugênia Canto. Saudações, amigas, amigos, uma boa noite a todos os que assistem à programação espírita. Nós hoje vamos comentar uma lição do benfeitor Emmanuel, portanto, uma mensagem emanuelina à luz de mensagem paulina. Emmanuel comentará o versículo de Paulo, endereçado em carta aos Romanos, capítulo 8, verso 17. Nós vamos ler apenas o versículo de Paulo, à guisa de introdução da nossa reflexão, que é toda pautada na mensagem emanuelina, como dissemos. Mensagem 120 do livro Vinha de Luz, Herdeiros. Diz Paulo aos Romanos: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Deixamos a mensagem para que cada um de nós possa ler depois, em recolhimento, e extrair as próprias ilações. Vamos tentar trazer algo do que Emmanuel traz em alusão a esse versículo de carta de Paulo aos Romanos. Então vamos repetir o versículo. Paulo escreve à comunidade cristã de Roma: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Portanto, Paulo lembra aquela comunidade e também a nós outros, todos os cristãos e não cristãos da posteridade, que somos filhos de Deus. Enquanto filhos, herdamos da divindade. E enquanto co-herdeiros do Cristo, herdamos junto com o Cristo. O Espiritismo traz luz a esse versículo quando coloca de forma irrefutável, de forma patente, de forma muito lúcida e clara, que todos nós temos uma origem comum, criaturas de Deus que somos, e temos uma destinação igualmente comum. Nós todos seremos um dia Cristos, de algum orbe, de algum planeta, porque na condição de espírito puro, seremos quais o Cristo da Terra, o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, aqueles aptos a governar planetas, a co-criar conscientemente, sem dissonância com as leis que nos regem. Essa é a herança que um dia todos nós tomaremos posse, nos assenhorearemos dela. Nós, na qualidade de filhos, na qualidade de criaturas de Deus, temos também uma herança da hereditariedade. É claro que aqui, num sentido muito simbólico, porque
Deus, ele não é genitor no sentido que nós entendemos biológico. Ele é aquele que cria ininterruptamente. Mas enquanto criaturas oriundas da criação divina, criadas por amor, sustentadas, providas com o amor de Deus, todos nós temos a marca da divindade em nós. E nesse sentido, somos de genealogia divina. Portanto, por hereditariedade, também herdamos potenciais divinais que em nós jazem em latência. Então, nesses dois sentidos, nós herdamos. Herdaremos, na condição final nossa do processo evolutivo, a possibilidade de criar e co-criar plenos com Deus, à semelhança do Cristo, co-herdeiros do Cristo. E, desde a nossa condição inicial, original, como criaturas, trazemos a marca, a herança do divino. E, nesse sentido, Emmanuel nos dirá na sua mensagem que, em muitos grupamentos religiosos, é ainda a tônica, a marca, diminuir a criatura no sentido de colocá-la na condição de réprobo, ou daquele que erra, daquele que peca, aspas, daquele que se distancia da glória a que está destinado, invariavelmente, daquele que se apequena ante a grandeza do Criador. Emmanuel rechaça essa perspectiva, ele rejeita isso porque vem nos lembrar que Deus nos concede ininterruptamente as oportunidades de reencarnação aqui na Terra ou alhures em outros planetas com a finalidade, o fito de fazer com que nós, por livre escolha, compelidos pela lei de progresso que a todos nos empurra para o alto, né? A todos nós faz ascender, nos concede então a reencarnação como oportunidade bendita de harmonizar-se com as leis divinas que nos regem. Portanto, apesar dos nossos erros, alguns grandes, alguns erros e equívocos que nos machucam e maceram se fossem recordados, apesar disso, todos nós temos a possibilidade de harmonizar o seu psiquismo, desonerá-lo por meio da reencarnação, que é um só tempo instrumento de reparação, de refazimento e de ascensão. Por isso, se nós somos filhos, nós somos herdeiros, e essa herança ninguém nos tira. Nós podemos estar momentaneamente ignorantes daquilo que nos cabe um dia realizar ou nos apossar. E também igualmente ignorantes das potencialidades que em nós jazem. Mas vem nos lembrar Paulo da nossa grandeza por origem e por destinação, esclarece o Espiritismo. Nesse sentido, a encarnação presente, ela é a oportunidade bendita em que cada um de nós é convidado pela vida, pelas circunstâncias que experienciamos, pelas situações que nós mesmos forjamos para nós, nas existências anteriores ou nessa mesma, somos convidados a fazer do cotidiano da nossa existência sempre uma possibilidade bendita de limar as potencialidades latentes, de fazer crescê-las, desenvolvê-las, adquirir virtudes, as virtudes que ornam
o ser angelical que um dia seremos. Então, o convite da existência carnal é através de tudo aquilo que experimentamos, seja ditoso ou inditoso, seja agradável, aprazível ou não, o convite é que nós possamos extrair das experiências terrenais as possibilidades de irmos tecendo a qualidade gloriosa de filhos de Deus que já temos por herança. Então, desenvolver habilidades, virtudes, aprender com aquilo que nos ocorre, que é criação nossa sempre, e atravessar as situações afligentes, as dores, os dissabores, as circunstâncias difíceis, na certeza de que Deus nos cria para a glória, para a herança divinal, e não para o sofrimento, para a dor, para a tormenta. Tudo isso é criação nossa. Vamos elencar um trecho específico da mensagem emmanuelina que nos chama muito a atenção. Ele diz assim: é necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Então, se nós confiamos em Deus, Deus confia em nós. Eu lembro de um trecho em que Paulo também escreve, salvo engano, aos Filipenses, em que ele dirá: tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Então, nesse sentido, que o alto deposita também fé em nós, para que nós, com fé nas nossas potencialidades, façamos a parte que nos compete. E aí finaliza o benfeitor: não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições, ou seja, apesar das nossas antigas imperfeições. Continua Emmanuel: o imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Então, essa é a finalidade primeira da encarnação: educação, educação moral nossa, conformar-nos às leis divinas que nos regem. E diz ele, por fim: olvidemos o desperdício, esqueçamos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Paz e bem, paz e luz. Muito obrigado, Eugênia. Que satisfação ouvi-la com a sua dedicação, com a sua leitura e comentário desta página preciosa, lembrando os ensinamentos de Paulo de Tarso. Até a próxima semana, você, telespectador. Aguardamos você na próxima terça-feira com o Espiritismo para Todos. Boa noite.